Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula aqui a gente vai falar sobre as dinâmicas do aquecimento global, né? Sugestão. Sugiro que quem não assistiu ainda, assista esse filme que é muito interessante, chama Uma Verdade Inconveniente, tá? Que trata Ela é bastante didática em termos assim, de aquecimento global, né? A gente vai ver aqui. Hoje, nossos estudos de caso são baseados no meu livro Desvendando Sistemas, tá? Livro está lá disposto, está lá disponível para download ali gratuitamente, tá bom? Então, se você olhar aqui no livro, né, quando a gente tem um capítulo aqui que é só de estudos de casos, que é o capítulo 16, e o capítulo 17 traz a solução dos estudos de caso. Então, a gente vai ver aqui esse estudo de caso aqui, que trata das dinâmicas aqui do aquecimento global, tá? Esse estudo de caso aqui foi baseado não apenas no filme É uma Verdade Conveniente, mas também no livro muito interessante do Ford, que eu vou mostrar aqui para vocês. É esse livro aqui que chama Modeling the Environment, tá? Do Andrew Ford. Então tem várias dinâmicas aqui interessantíssimas, vários modelos aqui que ele explora, né? Então tá bom, então vamos lá para o nosso exercício. Sempre lembrando aqui que cada um desses estudos de caso tem assim um objetivo, né? No nosso caso aqui, a gente está treinando a criação do mapa sistêmico a partir de um texto, tá bom? Então eu aqui, o que que eu fiz ali para facilitar? Eu fui colocando aqui as variáveis em negrito, tá? Então, como é um treinamento que vocês estão fazendo, assim, você só aprende a criar mapas sistêmicos criando mapas sistêmicos, tá? Ou seja, treinando. Então faz uma, duas, três, quatro, cinco, lá, 20 vezes, coisa e tal. Aí depois, magicamente, você começa a ver o mundo assim, de uma maneira sistêmica, né? O que influencia o que, quais são as dinâmicas que estão levando a novos problemas ou a soluções e assim sucessivamente, tá bom? Então aqui eu peço para vocês lerem com calma aqui esse estudo de caso, como todos os estudos de caso que eu estou passando para vocês aqui, né? Então, olha, né? Então eu vou ler aqui rapidamente aqui esses quatro ciclos, né? Então, mas depois você lê com calma, vai pegando aqui cada uma das variáveis e vai criando o seu modelo, né? Então, o estudo de caso é o seguinte: parte da radiação emitida pelo Sol é absorvida pela Terra, parte é refletida, né? A gente já sabe disso. Alguns gases, como o CO2 e o metano, né, CH4, fazem com que as ondas solares não retornem ao espaço, ficando, entre aspas, assim, presas na atmosfera. É isso que ele mostra naquele filme É Verdade Conveniente, né? Então tem um ciclo aqui que a gente está chamando que é a ação dos oceanos, né? Como é que os oceanos aqui eles se comportam, né? Quanto maior a radiação absorvida, maior a temperatura do ar. O aumento da temperatura do ar faz com que aumente a temperatura dos oceanos. Maior a temperatura dos oceanos, maior a proliferação dos fitoplânctons. Portanto, maior a fotossíntese realizada pelos fitoplânctons. Portanto, que leva uma menor quantidade de CO2. Então, a fotossíntese tira o CO2 da atmosfera. E esse ciclo é um ciclo aqui claramente negativo, né? Claro, né? Levando a uma redução da quantidade de CO2 na atmosfera, consequentemente levando uma menor radiação absorvida. Então a gente está chamando aqui esse ciclo aqui de ação dos oceanos. Mas aliado à ação dos oceanos tem a ação das florestas, que as florestas também têm um papel importante aqui na absorção do CO2, né? Então a mesma dinâmica aqui, ó, quanto maior a temperatura do ar, maior a velocidade aqui de crescimento das plantas, maior a fotossíntese realizada pelas plantas, o que leva a uma redução do CO2 da atmosfera, reduzindo também a radiação absorvida. Então você vê aqui que dois ciclos aqui, os ciclos dos oceanos, da ação dos oceanos, das florestas, estão reduzindo aqui a radiação absorvida, né? Bom, mas acontece que é o seguinte, né? Que a gente vem poluindo loucamente aqui, enchendo a atmosfera de metano, né, e de CO2. Então, assim, inicialmente, devido à ação dos oceanos, devido à ação das florestas, a temperatura da Terra ficava mais ou menos assim, entre algumas faixas de valores que dava para a gente viver numa boa, né? Mas agora, quando a gente entrou aqui com essa ação poluidora descontrolada do homem, né? Queima de combustíveis fósseis, né? O metano aqui pelo gado, né? Bilhões de cabeça de gado, coisa e tal, né? Em gado, né? Quando fala assim, gado é porco, é ave, né? E tudo mais, né? O que está acontecendo aqui, né? A gente está colocando mais CO2 na atmosfera, né? Que aumenta aqui a radiação absorvida, né? E esse aumento aqui da radiação absorvida, né? E o consequente aumento da temperatura do ar
tem feito um aumento aqui do derretimento das calotas polares, né? Então, isso aqui é de lascar, né? Porque você está derretendo as calotas polares, portanto, a calota, né, branca tal, né, permite ali a reflexão. Você está diminuindo aqui a reflexão, está diminuindo a reflexão. Consequentemente, o que está acontecendo? Você vai ter maior absorção aqui de radiação, o que faz que a temperatura do ar aumente ainda mais, né? Bom, e o que é pior aqui, né? Aí surge a quarta dinâmica, né? Quanto maior a temperatura do ar, maior o derretimento permafrost. Permafrost é aquele solo assim, né, congelado, né, permanentemente congelado lá do Ártico, né? E o que acontece? Aí está aumentando a temperatura, que era permafrost, não é mais permafrost, está começando a derreter esse negócio. E derretendo permafrost aqui, mais metano na atmosfera, né, o que aumenta ainda mais a radiação absorvida, né? Então, olha só que dinâmicas malucas, né? Tem a dinâmica da ação dos oceanos, tem a ação das florestas, está tentando reduzir o CO2, e a gente aqui destruindo as florestas, né? Jogando lixo lá no oceano, né? Transformando o oceano com uma lixeira, né? A gente está enfraquecendo esses dois ciclos e fortalecendo aqui os ciclos que vão levar ao derretimento ali das calotas polares e do permafrost, né? O Peter Senge faz uma observação interessante no livro dele, né? Os atuais níveis de CO2 são quase um terço mais altos do que qualquer outra época nos últimos 650 mil anos, né? A Terra tem uma capacidade de absorção de CO2 estimada em 13 bilhões de toneladas por ano. A nossa ação, a ação do homem, principalmente devido àqueles combustíveis fósseis, mas não só isso, ao gado também, né? Tem elevado um fluxo de 8 bilhões de toneladas por ano. Portanto, a cada ano o planeta recebe um acréscimo de 5 bilhões de toneladas de CO2, o que faz com mais radiação solar seja absorvida. Aí você conclui assim: se não igualarmos o volume de emissão e remoção de CO2, em outras palavras, mediante a redução de 60 a 80% das emissões mundiais, é provável que entremos numa era de mudança climática irreversível. Então, esse é o texto aqui, aí que eu peço para você criar um mapa sistêmico aqui e pensar como é que as ações, né, têm impactado esses quatro ciclos, tá bom? Então vamos lá para um mapa sistêmico. Então vamos para o primeiro ciclo aqui, que é a ação dos oceanos, né? Então a gente tinha visto pelo texto, né, maior radiação absorvida, maior temperatura do ar, maior temperatura dos oceanos, maior a proliferação dos fitoplânctons, maior a fotossíntese e menor a redução de CO2, né? Então você vê assim, olha, a ação dos oceanos é uma ação benéfica, porque ela está tirando o CO2 da atmosfera, né? Reduzindo o CO2, aqui está levando uma redução da radiação absorvida, né? Aí depois, se juntando a ação dos oceanos, tem a ação das florestas, né? Então, a ação das florestas aqui, né? A ação dos oceanos é um ciclo negativo. A ação das florestas, maior a temperatura, maior a velocidade de crescimento das plantas, maior a fotossíntese, menor a quantidade de CO2. Então, são dois ciclos negativos aqui que faz essa ação de estabilização, ação aqui de redução ali do CO2, consequentemente redução ali da radiação absorvida e redução da temperatura, né? Bom, e aí, se contrapondo a esses dois ciclos aqui, né? Tem o primeiro, o ciclo aqui do derretimento das calotas polares, né? E tem o ciclo aqui da ação das calotas polares e do derretimento aqui do permafrost. Então tem esses dois ciclos aqui, né? Então o primeiro ciclo aqui, né, a gente viu lá no texto, está aumentando a temperatura, aumenta o derretimento, aumenta o derretimento das calorias, menor a reflexão, consequentemente maior a radiação absorvida. Esse ciclo externo aqui, né? E tem outro ciclo aqui, esse ciclo externo é um ciclo positivo, né? E outro ciclo aqui é o derretimento do permafrost. Maior a temperatura, maior o derretimento do permafrost, né? Mais CO4, portanto, mais radiação absorvida, né? Então, moral da história, a gente tem dois ciclos aqui negativos, benéficos, que é a ação dos oceanos e a ação das florestas, tentando reduzir ali o CO2 na atmosfera, né? E a gente ali, pela ação do homem, a gente vai jogando aqui o CO2 na atmosfera, né? Então, jogando CO2 na atmosfera, a gente vai fortalecendo o ciclo aqui, derretimento da calota polar e derretimento do permafrost. Então, qual que é o ponto que nós estamos aqui, né? Que atualmente agora a gente está começando a sentir na pele, né? O que os cientistas estão falando desde a década de 70 lá, né? Que olha, continuar assim poluindo desse jeito não vai dar certo, né?
E a gente está cavando, é assim, a tragédia da morte anunciada, né? Porque a gente cada vez mais polui os oceanos, acabando aqui com os fitoplânctons, né? Tá transformando o oceano numa lixeira. A gente não percebe que a gente matando o oceano, a gente está se matando, né? E a gente pescando indiscriminadamente, jogando plástico indiscriminadamente, jogando lixo indiscriminadamente lá nos oceanos, né? A gente está destruindo as florestas, né, para gado, né, e o gado vai emitir cada vez mais CO2, né, metano, né, cada vez mais metano, né. E a gente está vendo que a cada ano aqui as temperaturas cada vez maiores, a cada ano aqui cada mais derretimento permafrost e a cada ano aqui menos calotas polares, né. A moral da história aqui, a gente está cavando assim, um futuro sombrio aqui, se é que vai ter futuro para as próximas gerações, né? Porque uma vez que você muda o estado de equilíbrio do planeta aqui, né, as dinâmicas aqui podem ter consequências terríveis, né? A gente já está vendo isso aqui nas tempestades, aumento das tempestades, o rigor no inverno e do verão, né? Tufões e por aí afora, tá bom? Então, é essas dinâmicas que eu tentei retratar aqui nesse estudo de caso, tá? Então, aconselho que vocês assistam aquele filme Verdade Conveniente, leiam esse livro do Modelando o Ambiente do Andrew Ford, tá bom? Isso aí, pessoal, um abraço para todo mundo.